Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live para conversar um pouquinho agora sobre Brasil. Gente, como é gostoso também poder falar um pouquinho sobre a nossa casa, sobre a nossa terra, sobre o nosso cantinho. Tá sendo tão bom ter a experiência de estar visitando, estar conhecendo todos esses lugares. Confesso para vocês que muito diferente daquilo que a gente está acostumado, mas está sendo uma experiência muito boa para todos nós estar falando sobre os santuários, sobre os locais religiosos aqui do Brasil. E a gente não podia começar sem estar junto com o Geraldo para começar abrindo, então, mais um país que a gente veio conversar. Geraldo, seja muito bem-vindo, então, a mais uma live. E dessa vez falando sobre o cantinho aqui nosso, né, Geraldo? Tão diferente do que a gente veio falando até agora. Muito feliz hoje, viu, Larissa, de poder falar também da religiosidade, falar também das coisas do Brasil, né? Porque, afinal de contas, são 500 anos de história. Então, esse chão aqui também tem muita história. 500 anos da chegada dos portugueses e muito Sim. mais ainda daquilo que foi construído e com um sentimento religioso muito profundo também, né? Que, de certa maneira, se espalha em toda a sociedade, né, na história do país, né? Com certeza. Bom, então nós vamos iniciar a nossa live, como sempre, de costume, fazendo uma oração. E dessa vez, Geraldo, eu confesso para você que uns minutinhos antes da gente começar, entre a nossa conversa e iniciar a live, eu recebi a notícia de que a Adma voltou para casa. Não sei se você está sabendo, rezamos tanto pela Nossa, que Adma, e agora ela notícia! está sendo internada dentro da casa dela, né? O que para a gente é muito bom, porque sai do hospital. Eu acho que o fato de estar com a família, de estar com as pessoas, isso já é assim algo muito grandioso, muito bom. Então, já que a gente vai fazer a oração, eu queria que você também colocasse como agradecimento a Deus. Pedimos tanto isso para Ele, então também que pudéssemos agradecer essa graça enorme que nós recebemos de também a Asma estar voltando para casa. Então, deixo a oração com você hoje. Tá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos agradecer nosso Deus Todo-Poderoso por tanta bondade, por esse momento que nós vamos viver agora, de falar a fé do nosso povo, esse povo que desde as suas origens sempre recorreu a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, sempre de uma forma muito confiante na certeza de que é dele que vem a proteção, dele que vem o auxílio. Por isso, nesse momento, por todas as graças derramadas nas nossas vidas, por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, por aquelas situações que às vezes nós não compreendemos, mas que vão acabar se transformando em graças para a nossa vida, nós queremos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Geraldo, pela oração. Bom, a gente vai falar então, você já começou colocando para a gente que nós temos um chão aí de pelo menos, e muito mais que sabemos disso, né? De 500 anos. E quando os portugueses vêm para cá, eles já vêm com uma religiosidade trazendo para o Brasil. Então, eles não vêm só para colonizar, eles vêm também para se preocupar e também está trazendo essa religião. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que foi esse início dessa religiosidade aqui no Brasil com os portugueses? É muito interessante, Larissa, essa colocação, porque nós vamos ter o encontro de duas, podemos dizer assim, de duas religiosidades muito ricas. Por quê? Porque, antropologicamente falando, né, quando nós olhamos o fenômeno religioso, o fenômeno da espiritualidade, da fé, o que faz com que o ser humano busque a Deus é exatamente a sensação da sua impotência diante de um monte de situações sobre as quais ele não tem controle. A começar pelos fenômenos da natureza. Por isso, religiões primitivas, né, tinham essa tendência de adorar as forças da natureza e tal. Depois esse processo vai se depurando, né, vai se percebendo que são elementos da natureza e que há algo que transcende. Mas esse sentimento de impotência,
esse sentimento de necessidade de Deus, isso é algo que está presente. Então, quando os portugueses chegam aqui trazendo já uma religião mais estruturada, que é a fé católica, que já tinha toda uma trajetória de 1.500 anos, a partir de tudo que tinha se vivenciado nas comunidades cristãs após a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, essa religião mais estruturada, ao chegar aqui, ela vai, de certa forma, e acho que isso é muito bonito, ela vai ser, de certa forma, ela vai ser redimensionada, porque o contato com os índios, o contato com esses povos que estavam aqui, faz com que, principalmente, aqueles que vão trabalhar com a evangelização, os jesuítas, os padres que vão avançar para o sertão, de coração aberto para entrar em contato com essa população, eles vão ter a sua fé, de certa forma, renovada e fortalecida ao encontrarem estes seres que não vamos também aqui romantizar, achando que viviam aqui num paraíso. Havia muitas guerras, havia muitas lutas, havia muitos conflitos entre os índios, e havia um espaço enorme para a evangelização. Mas o comportamento que estes índios tinham na sua relação com a divindade, com a transcendência, ajudou muito os próprios jesuítas e os padres a reelaborarem a mensagem do Evangelho. Ou seja, aquilo que acontece quando se faz missão, e você sabe muito bem o que é isso. Quando fazemos missão, nós acabamos recebendo muito mais do que levamos. E, portanto, a Igreja Católica, o cristianismo, recebeu muito também dessa forma, dessa crença, dessa entrega, dessa vida vivida de uma maneira, ainda que sem conhecer o Evangelho, mas vivendo isso de uma maneira dentro daquilo que nós chamamos na teologia de as sementes do verbo, que estão espalhadas em todas as culturas. Mesmo que ainda não tenha sido oficialmente anunciado o Evangelho, o Espírito Santo sopra onde quer. E ele está presente também nessas culturas, por mais que isso não seja percebido claramente, né? Então é muito bonita essa lembrança que você faz, né? Conta um pouquinho da tua experiência em encontrar essa imagem que Cabral trouxe na embarcação. Quando eu fui para Portugal, eu acho, estava até pensando, Geraldo, que acho que foi a primeira vez que eu fui para Portugal para ficar tempo em Portugal, né? Nós chegamos então na cidade, que é a cidade de Pedro Álvares Cabral, e quando a gente chegou em Belmonte, nós chegamos cedo. E eu fiquei muito indignada que eu ia ficar ali dentro do hotel sem fazer nada, porque eu não fui pela sacratura, eu trabalhava para outra empresa, e então, assim, o roteiro a gente não mandava muita coisa, enfim. E era cedo, eu falei assim, não é possível. E eu lembro que eu peguei daí um táxi e fui até o centro para poder conhecer. E eu não tinha ideia do que eu ia encontrar ali, eu só sabia que era a cidade referente à vida de Pedro Álvares Cabral. E quando eu cheguei perto de uma igreja, o taxista falou assim, aqui dentro dessa igreja tem a primeira imagem de Nossa Senhora que foi para o Brasil. Eu falei, nossa, eu não acredito que isso existe. Na minha cabeça, isso já tinha se destruído há muito tempo. E aí a gente entra na igreja e fica até do lado esquerdo, tem um oratório, e a gente pode ver e tocar e tirar foto, enfim. E eu queria muito trazer uma imagem dessa para casa, né? E eu consegui com muito custo, o taxista ligou na casa da dona de uma loja para a pessoa abrir a loja para que eu pudesse trazer uma. Eu tenho assim, uma imagem que fica na casa da minha mãe, é uma imagem bem diferente, eu posso depois até postar aqui nos stories para vocês verem, pedir para minha mãe tirar uma foto para gente, e para vocês conhecerem um pouco da imagem, mas eu achei tão significativa pensar que já desde o início Nossa Senhora sai de Portugal para vir para cá junto. Então, realmente vem uma evangelização, ao meu ver, também completa, né? Com a presença bem marcante de Nossa Senhora também para iniciar esse processo aqui no nosso país. Oi, Larissa, e um detalhe importante. Qual é a invocação dessa Nossa Senhora? Que Nossa Senhora que é essa?
Nossa Senhora da Esperança. Nossa Senhora da Esperança, né? Acho que não podia ser outra invocação da Mãe de Deus que não seja essa invocação sob aquela que é a rainha da esperança, aquela que define exatamente aquilo que hoje o Papa Francisco pede de uma maneira tão linda para toda a igreja e que tem a ver com a nossa história. Porque a história da Sim. igreja no Brasil era uma história muito sofrida, Larissa, muito sofrida. Porque havia uma dificuldade muito grande. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, a assistência religiosa, ainda que muito precária, ela ficava no litoral. O Brasil era o Brasil do litoral. Você tinha a primeira vila, que foi São Vicente, no litoral paulista, aí você tem Santos, aí você tem Vila Velha no Espírito Santo, aí Salvador, Recife, Olinda, sempre cidades litorâneas, né? Então, avançou um pouquinho, era mato. E havia muita, no sertão nordestino, o interior aqui da região sul, da região sudeste, essas áreas todas, toda a região amazônica, a evangelização, ela foi uma evangelização que contou muito com esses dois elementos que eu disse no começo da nossa fala, que são a religiosidade que já estava presente aqui e a religiosidade trazida pelos portugueses. Porque o povo português, assim como o povo espanhol, são de uma religiosidade, de uma catolicidade muito profunda. É uma identidade que se criou nesses países, até por conta das questões históricas, a ocupação muçulmana. Isso tudo fez com que se desenvolvesse um catolicismo muito, muito arraigado e que, curiosamente, e isso acho que também diz muito para a vida da igreja hoje, um catolicismo muito leigo, que não dependeu muito dos padres por conta exatamente das dificuldades. Então, é um catolicismo onde você vai ter a benzedeira, onde você vai ter o rezador, onde você vai ter aquelas pessoas que são as responsáveis por manter a fé das pessoas. Sem a presença, nós estamos vivendo essa nossa época de pandemia, com restrições para ir à missa, muitos de nós ficamos um tempo grande sem participar, mas isso foi a realidade de católicos no Brasil de uma vida inteira, de serem batizados, terem conseguido comungar uma ou duas vezes a vida inteira e mantiveram a sua fé pela reza do terço, Maria fundamental, pelas novenas, pelas orações que existiam para tudo. Oração para chover, oração para picada de cobra, oração para casar, oração para que o casamento desse certo, oração, a vida é uma vida orante. Então, esse aspecto da... Oi, pode falar. A única coisa que eu acho, assim, que dessa sua fala, que se me permite fazer uma correção, não é que tem ainda, né? Ainda tem muito lugar que vive isso daí hoje aqui no Brasil, né? Exatamente dessa forma que você está falando, que vai, batiza, faz primeira comunhão e, de repente, vai casar, ou às vezes vai só o padre fazer uma bênção, se morrer e tiver o padre ali. Que é o que a gente vê nas regiões mais afastadas. Na verdade, isso faz parte da vida do brasileiro até hoje, né? É verdade. E essa religiosidade que está muito presente, ela não pode ser perdida, né? Ela tá muito forte, muito marcada. Então, nós temos uma população, muitas vezes, que até não é de missa frequente, não é de uma prática religiosa como nós estamos acostumados, por conta até de tudo aquilo que nos é oferecido, em termos, quantas igrejas nós temos numa cidade como Londrina, tanto evangélicas quanto católicas, para que você possa ter as suas práticas religiosas. Uma boa parte da população vem de uma tradição que mas a religiosidade está ali. Então, a ida para o Santuário de Aparecida, né, ou o culto a essas figuras, ele é extremamente importante. E acho que é um pouquinho sobre isso que a gente podia falar também, né? Eu acho que quando a gente faz a missa sertaneja com o padre Ademar Lorenzetti, eu gosto muito quando ele fala que na roça existiam as benzedeiras e que isso era muito importante também. Então, a nossa tradição da nossa família, das nossas famílias aqui, que viviam no sítio, que tinham
essa participação, também passava por tudo isso, por essa mistura de culturas e de religiosidade junto também. E eu acredito que por conta de tudo isso, também a gente percebe, Geraldo, esses santos que vão vindo também aqui para o Brasil, que acabam sendo canonizados aqui no Brasil, são missionários que saem dos seus países para vir fazer missão. Podemos até começar, por exemplo, falando daqui, vamos pensar em região, até propriamente aqui do próprio Sul, pensando aqui na nossa cidade, que tem Madre Leone, que ainda não é santa, mas que vem por uma congregação, acaba abrindo uma outra congregação também. E quantos casos desses a gente não tem aqui no Sul, por exemplo, que acho que vale a pena a gente falar um pouco mais de Santa Paulina, que foi a primeira santa considerada brasileira canonizada por ter vivido realmente toda a sua vida aqui. A gente também tem um primeiro exemplo desse aqui pra gente, né? Uhum. Então aí a gente vai percebendo as identificações, né? Por exemplo, o nosso sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, foi profundamente marcado pela imigração, uma imigração do século XIX, de alemães, italianos e por aí afora. E aí nós vamos encontrar, então, esses exemplos de Madre Paulina, da Madre Leone aqui no Brasil, aqui em Londrina especificamente, né? E outros tantos que passaram por essas regiões com uma religiosidade já mais, digamos assim, mais do século XIX para cá, não tanto com aquelas características do começo, mas que marcam profundamente a trajetória religiosa de determinadas regiões, né? Então, o Santuário de Madre Paulina em Nova Trento é um lugar assim muito especial, né? Você perceber naquela colônia de imigrantes italianos ali no meio, né? A maneira como ela atuava junto àquelas pessoas pobres, né? Junto àquelas pessoas carentes. E a mesma coisa quando você vê a obra de Madre Leone aqui em Londrina, das claretianas, na área de assistência social, da educação, trabalho missionário. Então, essas marcas vão ficando. Então, aqui no Sul nós temos muito fortemente isso daí. Temos também, aí já uma coisa mais tradicional, o nosso Santuário de Paranaguá, Nossa Senhora do Rocio, que é a padroeira do Paraná, né? E assim nós temos uma riqueza. Também temos um traço muito forte da cultura ucraniana. Então tem também igrejas até com uma arquitetura diferente no sul do Paraná, na região de Ponta Grossa, Guarapuava. Então há toda uma riqueza cultural aqui na nossa região sul também, né? A ser explorada, com certeza, né? Sim, tem sim. E se a gente sobe para o Sudeste, o que a gente encontra ali no Sudeste já com relação a essas marcas religiosas? No Sudeste, antes de falar do Sudeste, mas tem a ver com o Sudeste também, é bom sempre lembrar que um dos marcos que a gente tem aqui na nossa cidade também é o Santuário da Mãe Rainha, ali no centro, né? O Santuário de Schanstatt. Então, ali se você for na região Sudeste, você tem Atibaia, um lugar também que é muito, muito propício, inclusive o santuário, diferentemente do nosso aqui, que fica para aquecer o coração da cidade, pulsando no centro da cidade, lá fica numa área um pouco mais reservada, no meio de um bosque. Então, é um lugar que realmente também uma visita faz muito bem. Mas é claro que quando falamos da região Sudeste, nós temos nossa mãezinha Aparecida, que não tem como, né? É impressionante. Eu demorei para ir para Aparecida, já fui Aparecida numa fase bem madura da minha vida, e foi a mesma coisa que aconteceu com a região também das cidades históricas. Eu já fui bastante maduro, mas quando eu fui para Aparecida, é indescritível aquilo que a gente vê em Aparecida. E não foi à toa que a última conferência do Episcopado Latino-Americano, que foi a Conferência de Aparecida em 2013, aconteceu ali, porque os bispos, todos eles, inclusive o cardeal Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, testemunharam que o que se viveu ali é algo que não tem como descrever. Você saber que você está embaixo, num salão de conferências, e que na parte de cima as pessoas estão ali, passando,
aquela multidão de pessoas com suas dores, com suas alegrias, com seus pedidos, com as suas ações de graças, é algo muito forte, muito forte. Não é cultural, não é alguma coisa, sem contar toda a beleza estética que a Basílica vem adquirindo a cada ano, né? Por conta de um zelo muito grande e do carinho que se tem ali. Então é muito forte. E ali na região sudeste, ali pertinho também, você tem Guaratinguetá, colada com a cidade de Aparecida, onde você tem o Santo Frei Galvão, que aí sim, o primeiro santo brasileiro, né? E é toda uma devoção muito bonita. E completa o sudeste, obviamente, com as nossas cidades históricas de Minas Gerais, onde a cultura e a religião se confundem, né? O povo mineiro, e eu sou descendente de mineiro, né? Agradeço a Deus por essa graça. Eu sou paranaense, nascido em Londrina, mas meu pai veio de Minas Gerais e minha mamãe era paulista, mas papai vem de Minas Gerais e com toda aquela religiosidade muito forte do povo mineiro, né? Que você percebe naquelas igrejas, naquelas procissões, naquela arquitetura, naquele ambiente de Minas Gerais. Então, o Sudeste realmente é um espaço muito, muito forte para peregrinações. E agora tem, inclusive, os caminhos ali, né? Tem um caminho do Anchieta que dá para ser percorrido mais ou menos no estilo do caminho de Santiago, né? Com características ali da própria região, né? A gente conversou com um senhor já faz algum tempo e ele tem organizado esses caminhos que levam até a Basílica. Então, são várias rotas de peregrinação que levam até lá, algumas rotas que vão parando em alguns locais no caminho, outras rotas que realmente é de caminhada, na proposta realmente da pessoa fazer como se fosse o caminho de Santiago de Compostela. E uma outra coisa que tem que, na verdade, é um símbolo que marca também, fica ali também, é o Cristo Redentor, né? Não tem uma religiosidade Nossa, muito, né? Mas tem o Cristo Redentor ali que está abençoando sem sempre dúvida, é também. uma imagem, né? Aquela imagem do país sendo abençoado, né? Isso foi em É, 1931 que foi colocada aquela imagem muito, muito marcante. No próximo ano que vem, 2021, vai fazer 70 anos, 70 não, né? De 1931 para 90 anos que foi colocada aquela imagem do 90 Cristo anos. Redentor com todo. Foi Que muito, legal. muito bonito, muito E significativo. eles têm colocado bastante sobre agora o envolvimento com a pandemia, acho que está bem bonito. Quando a gente falou também do Santuário de Aparecida, eu acredito que todo mundo que está aqui tem a sua experiência também com a Aparecida, né? Da mesma forma que quando teve essa convenção, que todo mundo sentiu algo diferente, sentiu uma coisa muito intensa, eu acredito que todos que participam, que nos acompanham aqui, também tiveram a sua experiência lá. E quando a gente pensa um pouco, subindo um pouco mais para a região do Nordeste, o que nós encontramos ali do Nordeste? Porque ali também tem coisa pra caramba, né? O Nordeste tem muito da característica de Minas Gerais, uma religiosidade que traz aquelas origens da religiosidade portuguesa quando chegou aqui. Então é muito forte essa religiosidade. Então nós vamos encontrar, por exemplo, na Bahia, né, toda aquela devoção ao bom Jesus, né? Porque a devoção em Minas Gerais e no Nordeste, a figura do Cristo, né? Então, é o Senhor do Bom Fim, que é o Cristo morto, é o Senhor dos Passos, que é o Senhor que está carregando a cruz, né? É o Senhor da Cana Verde, porque é o Senhor que vai ser flagelado, né? É o Senhor morto. Então, a devoção ao Cristo é uma identificação muito forte com a figura do Cristo sofredor, principalmente, até por conta da realidade de escravidão, da realidade de exploração, de toda uma realidade de uma sociedade muito sofrida, né? Então, essa dimensão do Cristo sofredor é muito forte. Ali na cidade de Salvador, então, as escadarias do Bonfim, e isso gera toda uma questão também do próprio sincretismo religioso, porque acaba sendo algo assumido também pelos escravos que trouxeram a sua religiosidade, e aí acabaram identificando também com tudo isso, e dali nasce um sincretismo, quer dizer,
um elemento que é tanto importante para os católicos quanto é também para as tradições religiosas dessa população que veio. Então são aspectos realmente bastante importantes. Estou tocando o telefone aqui, peço desculpa. Ainda no Nordeste, nós vamos encontrar, seguindo mais para o litoral norte do Nordeste, né? Seguindo, ali nós temos muitas igrejas. E um detalhe que vale a pena, não tínhamos conversado sobre isso, mas um detalhe que eu acho que vale a pena lembrar. Em Recife, Olinda e Recife, nós temos, Larissa, a primeira sinagoga da América do Sul. Porque na época que os holandeses invadiram, da América do Sul, não, das Américas, a primeira sinagoga das Américas. Porque quando os holandeses invadiram o Brasil no século XVII, acabou que vieram também judeus. E Maurício de Nassau, que foi o cara que administrou essa área pelos holandeses, ele permitia que os católicos tivessem as suas igrejas, os protestantes, já que eles, holandeses, eram protestantes, tinham as suas igrejas, e como veio um grupo de judeus, ele permitiu que fosse construída também uma sinagoga para os judeus. Então, o Brasil, além de tudo, tem essa característica desse ecumenismo também, ou desse diálogo interreligioso muito forte desde a sua origem, né? Esse encontro de religiosidades. E no Nordeste, não podemos deixar de falar do nosso Padim Padicício, né? Essa figura extremamente também marcante de uma religiosidade em que a igreja, por zelo, foi bastante cuidadosa, porque criou-se toda uma devoção em torno do Padre Cícero que levantava realmente suspeitas de que até que ponto isso era algo, digamos assim, correto. Então a igreja foi bastante cuidadosa, inclusive o Padre Cícero chegou até a ser suspenso das suas, não da condição de padre, ele continuou como padre, mas sem poder fazer eventos e por aí afora, mas a devoção continuou. E agora o Papa Francisco retirou todas as intervenções que havia em relação ao Padre Cícero. Então, é como se ele fosse reconhecido realmente, né, como alguém sobre o qual, ou para o qual, pode-se até pensar numa possibilidade de futura canonização, porque pelo povo ele já é canonizado, pelo povo nordestino, e até por tudo que ele fez ali, né, em termos de obras sociais e de atendimento daquela população, né. É muito, muito forte, muito bonito também isso daí. Juazeiro, interior do Ceará, muito, muito presente essa devoção ao Padre Cícero também, né? Ali é tudo muito junto e misturado, né? O que vive ali naquela região. Então, é até possível de compreender o porquê desse zelo, esse cuidado também que a igreja teve com relação a isso, né? Exatamente. E É bem isso mesmo. Tem esse zelo e esse cuidado. Eu não entendi. Quando chegamos no norte? Na região do norte. O que a gente encontra lá no norte? Lá no norte, claro, inclusive coincide com a festa de Nossa Senhora Aparecida, que é a festa do Círio de Nazaré, né? Uma devoção muito forte, a festa religiosa mais numerosa do Brasil. Ela supera, inclusive, a Aparecida, por conta exatamente dessa religiosidade popular. Quer dizer, foi uma coisa que foi brotando na vida do povo, aquela proteção vinda de Nossa Senhora, que esse povo sentia, e a partir daí difundiu-se, então, aquela devoção da corda, né, que as pessoas querem tocar durante toda a procissão, né, as pessoas querem tocar corda, e aí desenvolve-se toda essa religiosidade. Então, no norte do Brasil, principalmente, sem contar todo o trabalho que existe ali também nas outras regiões, mas é um trabalho mais missionário também, né? Então, o norte do Brasil, sem dúvida alguma, o Círio de Nazaré em Belém é a grande marca, né? E a gente termina com a região central. Então, na região central também Goiás, são regiões de colonização mais da primeira colonização. Então você pega Goiás, Minas Gerais e o Nordeste,
em algumas áreas do norte, é muito parecida essa religiosidade. Ela é muito parecida exatamente por conta dessa identificação com aquela religiosidade trazida pelos portugueses. Então, por exemplo, ali no interior da região centro-oeste, principalmente em Goiás, Goiás Velho, nós temos toda uma tradição religiosa, nós temos Trindade, onde temos o santuário do Divino Pai Eterno. Ali também existem cerimônias de Semana Santa muito lindas. Eles, inclusive, têm uma tradição que é o chamado fogaréu, que é uma espécie de procissão que acontece na Semana Santa, em que eles saem com tochas, né? Como aconteceu de irem atrás de Jesus, que estava no horto, e ali vão para prendê-lo, e então eles fazem essa procissão como se fosse um encontro de Jesus. E aí, quando acontece esse encontro, a celebração que eles fazem ali é uma celebração muito bonita do que significa você sair procurando Jesus e encontrá-lo, né? E o que dizer para Jesus nessas condições? Então, é uma experiência religiosa também muito forte. Então, veja, o Brasil, para qualquer lado que você vai encontrar essa marca profundamente religiosa, né? Sabe a única coisa que eu sinto disso tudo, Geraldo? Eu estava fazendo com a Melissa agora, na verdade já faz aí uma semana que a gente tem pensado, vamos fazer esse roteiro desses lugares todos que você falou, vamos fotografar para trazer para as pessoas como é que tá, como é que não tá. A gente já começou a fazer isso, então nós fomos lá para Nova Trento, fomos aqui para o Santuário de São Miguel Arcanjo, fomos aqui também para Madre Leônia, no santuário dela aqui, para também divulgar um pouco da nossa cidade. E a intenção era continuar visitando esses outros locais. Quando você faz o caminho de carro, você põe no Google Maps para fazer, é super tranquilo, assim, daria um caminho super gostoso de fazer. Mas a hora que você pensa no trânsito que você vai enfrentar, no tipo de rodovia que você vai enfrentar, dá assim, até um pouco de medo de se aventurar nisso. Então teria que realmente escolher cantinhos e até um canto voltar, porque infelizmente visitar tudo isso junto de uma vez, que é aquele tipo de viagem que a gente faz às vezes para a Europa, que faz um pouquinho de tudo, visita um santuário de um cantinho em outro, que é praticamente o tamanho todo do Brasil, que a gente poderia também pensar em fazer alguma coisa assim, mas tudo que tem de bom das rodovias lá, a gente entrava aqui com relação às nossas rodovias. É a única coisa triste que tem, acho, dessa história toda, que infelizmente não nos permite essa segurança para fazer esse caminho todo, né? Mas vamos devagarzinho. Tá certo. Mas é isso, foi bom esse passeio pela fé do povo brasileiro, pela religiosidade do nosso povo. Acho que isso é sempre uma alegria. Tá bom? Com certeza, com certeza. Agradeço bastante. Obrigada a vocês todos que nos acompanharam. Vamos ver como que nós vamos dar continuidade daqui para frente também com o nosso Brasil. Se vamos nos aventurar por essas estradas, se não vamos, se vamos pegar o material que a gente tem aqui do nosso banco de fotos, vamos nos organizando por aí. Geraldo, quero te agradecer muito, agradecer pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação. E queria, então, finalizar rezando uma Ave Maria, já que a nossa terra é uma terra de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que seria a oração ideal para finalizarmos, e depois eu peço que você também dê a sua bênção sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós a sua face e se compadeça de nós, que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a paz, uma noite tranquila, uma semana ainda neste final abençoada, e que sintamos a sua presença em todos os momentos da nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigada, Geraldo, mais uma vez. Vamos nos encontrando também por aqui, né? Que é onde dá para a gente ir se encontrando. Obrigada, gente. A gente vai se falando, e nesse sábado, então, acompanhe o nosso Jornal do Peregrino com todos esses santuários que eu coloquei para vocês, que a gente já foi visitar. Vamos trazer um pouquinho de cada um deles para vocês. Obrigadão. Tchau, tchau.